A gente tem conversado bastante sobre os possíveis impactos dessa decisão dos Estados Unidos na economia brasileira. E o mercado financeiro, assim como quase todo mundo, foi pego de surpresa pelo anúncio do vizinho norte-americano. Agora fica o espaço para monitorar os impactos disso. Os agentes financeiros acreditam que os efeitos vão recair mais sobre a política do que a economia. E essa é uma avaliação da nossa analista Lucinda Pinto, que está comigo aqui no estúdio com a gente, para poder conversar mais sobre isso. Uma boa tarde para você, Lucinda, bem-vinda. Boa tarde, Estevão. Bem-vindo você aqui ao CNN Money. Muito bom ter você aqui no fechamento. Que ótimo, que ótimo. Eu que sou o novato aqui da conversa no CNN Money, mas é ótimo a sua companhia. Lucinda, esse tem sido um assunto bem interessante que a gente tem também, é claro, ficado atento porque não é fácil de entender os possíveis impactos e o que deve acontecer. Para você, o que a Faria Lima acha dessa história? Como que ele está analisando o caso? Olha, Estevão, a gente tem conversado bastante com gestores, com investidores, com advogados desde sexta-feira e, de fato, tem bastante... tem prevalecido a ideia de que vai haver algum impacto na vida das empresas, o custo de se adequar ali às regras para evitar qualquer tipo de problema para as empresas que têm algum tipo de relacionamento com o mercado americano. Isso gera um custo, obviamente, mas do ponto de vista mais macro, não parece ter uma preocupação, um receio de efeitos sobre custo de captação, aumento de custo do risco Brasil ou mesmo cambial, que seriam aí os termômetros, vamos dizer assim, da leitura do mercado a respeito dessa medida. A gente olha muito para a experiência do México, que passou por isso no ano passado. Obviamente, ali teve um primeiro impacto, porque foi o primeiro país a vivenciar isso. Quer dizer, ou foi o país que nos antecedeu, né? O México vivenciou isso antes do Brasil. Então, todo mundo foi olhar para a experiência do México. Houve realmente um susto imediato. Houve uma reação de curto prazo ali até que os agentes entendessem o que aquilo significava, mas no fim das contas o que pareceu é que houve realmente um efeito mais micro. Então, bancos que tinham de fato algum tipo de relacionamento em que ficou comprovado algum envolvimento com o crime organizado ali, tiveram problemas, sofreram intervenção, as empresas precisaram realmente fazer um investimento grande ali em compliance, em transparência, porque não basta você ser honesto, né? Nesse tipo de situação, você precisa deixar claro. Então, você ter um sistema organizado e eficiente de comprovar e de fornecer as informações caso elas sejam demandadas. Mas depois as coisas se acomodaram. Então, quando a gente vê, por exemplo, o câmbio mexicano, o peso mexicano se valorizou em 2025. O risco país lá, que a gente mede pelo CDS, ele continua mais baixo do que o do Brasil, porque tem uma nota, o México tem uma nota, um rating melhor do que o brasileiro, e não teve, na verdade, um impacto muito expressivo. Então, aqui no Brasil, ninguém está esperando exatamente aquilo que, de alguma forma, se aventou, né? Uma fuga de capital ou uma situação em que grandes fundos estivessem proibidos de operar, de investir no Brasil. Não é isso. O que vai acontecer, muito provavelmente, é uma exigência, uma due diligence, em alguns casos, mais rigorosa do que a gente vivencia atualmente, para cercar ali todos os riscos de infiltração. Esse é um grande problema. A gente não está aqui minimizando o problema, o efeito da presença do crime organizado sobre a economia brasileira, mas a gente já sente esse efeito, esse custo, ele já existe. Então, no fim das contas, o que vai haver, na verdade, é uma depuração, no sentido de que, em aprovando a medida ali, algumas instituições vão precisar realmente reavaliar ali a sua postura, a sua estratégia, e isso tem custo. Mas na Faria Lima ninguém está olhando isso exatamente como uma coisa negativa, uma grande bomba, sabe? Mas a gente pega até a fala que eu até li agora há pouco do ministro da Fazenda, dele dizendo que basta algo que os Estados Unidos apontem como uma transação com lavagem de dinheiro com indício de crime para esse banco ser sancionado e aí as operações em dólares ficarem impactadas. Mas é importante a gente falar que são as operações que partem do dólar, não que talvez o sistema possa ser sancionado aquilo. Como que pode funcionar isso? Primeiro assim, se houver, vamos pensar no seguinte, se
algum banco americano que tenha operação aqui no Brasil questionar alguma operação, algum cliente, o banco ele simplesmente vai ter que apresentar as informações. Quer dizer, vai ter que ter um cuidado maior dessas instituições financeiras em provar que os seus clientes, os seus pares ali não estão envolvidos com crime organizado. Agora, vamos falar uma coisa de forma objetiva. Se de fato ficar comprovado que existe um crime, então essa instituição financeira ela já tem hoje, na verdade, a obrigação de romper essa operação. Quer dizer, o banco ele já tem a obrigação de saber com quem ele está tratando, com quem ele se relaciona, e se ele tiver um sinal amarelo, ele já é obrigado a avisar o COAF. Então, na verdade, isso já está colocado. Agora, o que o ministro está trazendo a respeito do PIX, isso é que eu acho que está confundindo um pouco a cabeça das pessoas, porque neste momento o governo americano não está mencionando o PIX como um elemento que ajuda o crime organizado ou o terrorismo especificamente. O PIX foi colocado numa investigação uma investigação comercial de concorrência desleal. Ele acusa o Brasil de, por meio do PIX, fazer uma concorrência desleal ali com empresas de meio de pagamento. Lembrando que a gente tem gigantes americanas operando aqui. Mastercard, Visa, American Express. Agora, o PIX é uma concorrência para todo mundo. Não é exatamente desleal. Não é desleal, né? Ele é uma concorrência para todas as empresas de meio de pagamento. Então, o que está em discussão em relação aos Estados Unidos é como eles entendem qual é o impacto econômico de concorrência, o impacto comercial que esse instrumento gera. E é bom lembrar que os Estados Unidos estão dizendo que o Banco Central, no fim das contas, ele estaria numa situação não muito transparente, no sentido de que ele regulamenta e opera o PIX. Mas é uma acusação ali à la Donald Trump, né? No fim das contas, o que os Estados Unidos faz é prover a infraestrutura, regulamentar essa infraestrutura e oferecer para que os bancos utilizem. Não tem nada, ele não intervém, ele não manipula, não tem nada disso. Agora, essa questão do PIX, provavelmente, qual é a capacidade do governo americano de intervir nisso? É por meio de uma pressão comercial. Então, ameaçar com tarifa, dizer que porque o Brasil tem essa concorrência do PIX, então ele pode taxar de forma mais pesada o Brasil, alguns setores, enfim. Então, é nesse contexto, não tem, na verdade, relação com a questão do terrorismo. O que parece, o que está soando aqui para o mercado, é que o governo está se apropriando dessa história um pouco para dizer, olha, no fim das contas seremos extremamente prejudicados. E aí essa relação entre o Flávio Bolsonaro, a visita do Flávio Bolsonaro e o anúncio da decisão do governo americano, o que parece que o governo brasileiro quer trazer uma conotação bastante negativa, e usando o PIX, que é um queridinho, claro, que é um instrumento tão amado da população, né? Será que a gente pode enxergar, então, desses próximos meses, uma melhor, vamos dizer assim, adaptação dessas operadoras de mercado que são americanas e miram o comércio brasileiro? Porque para os pequenos empresários, por exemplo, as operadoras de cartão deixaram de ser vantajosas e o PIX foi mais vantajoso justamente por não ter as taxas para aumentar a quantidade de lucro. Será que nós podemos ter uma reviravolta em busca desses comerciantes e do mercado ou não? Não parece que vai ter um grande impacto nessa dinâmica, não, Estevão. Acredito que há pouco espaço, na verdade, para grande alteração. O que vai ter e deveria haver, independentemente do que o governo americano decidir, é de fato o investimento por parte dos pequenos também numa política de compliance mais estruturada e que parte da clareza de com quem eles estão se relacionando. A gente já falou sobre isso na sexta-feira. No Brasil, a gente tem alguns setores muito expostos ao crime organizado. Venda de combustível, mineração, comercialização de remédios. Então, para essas empresas, a depender da posição em que elas estejam, do que tipo de negócio que elas estão fazendo, tem um investimento grande e isso custa, de fato, caro. E aí a gente fala muito de fintech, porque, no fim das contas, a fintech ela pode estar esbarrando, né, em diferentes atividades, em diferentes modalidades de negócio. Então, todo mundo deveria, né? Isso, aliás, é uma coisa que os advogados vêm alertando há tempos, antes mesmo dessa decisão do governo americano, para haver esse tipo de estratégia. E é bom lembrar que é o seguinte, a Polícia Federal também já está fazendo esse trabalho. A gente está vendo um monte de fintech fechar, porque está comprovado que esse envolvimento aí com o crime organizado. Então, talvez isso
a gente veja acontecer mais, talvez esse processo se acelere, isso é bom, isso não é uma coisa negativa por si só. Agora, eu estou trazendo essas questões do ponto de vista econômico. Claro. Toda a discussão sobre qual é a legitimidade do governo americano de determinar que o crime organizado é ou não terrorista, isso é uma outra discussão, o efeito político disso, o que o governo americano deseja com isso, isso é obviamente um tema importante, bastante relevante, mas que a gente não estou incluindo ele aqui nessa análise, nesse momento. Lucinda Pinto, nossa analista de economia, prazer em ter você aqui. Nos encontramos pelas pistas de São Paulo, por aí, pode ser? Isso aí, nos nossos longões. Uma grande corredora aqui com a gente, viu? De olho na economia e correndo também pelas ruas. Obrigado, viu? Obrigada, Uma ótima segunda restinho para ti. Para você também.